Ontem à noite foi votada em segundo turno e aprovada a PEC do calote, também conhecida como a PEC dos precatórios. Foi uma vitória pessoal de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que horas antes havia sofrido uma duríssima derrota no STF quando os ministros formaram maioria para suspender o pagamento das RP9, também conhecida como emendas do relator, que são, ou pelo menos eram, os principais instrumentos de negociação e articulação política do Arthur Lira. Então a vitória ali na aprovação da PEC dos precatórios foi uma vitória pessoal do Lira, demonstrando força e poder de articulação perante os seus pares. Se Lira não tem tanta força política assim para influenciar no STF, pelo menos na Câmara dos Deputados ele demonstrou essa força, conseguindo aumentar ainda mais a distância do primeiro turno, porque no primeiro turno nós tivemos 312 votos, 4 votos a mais do que o necessário. Porque para aprovar é necessário 308, ou são necessários 308 votos. No segundo turno, mesmo com as desistências do PDT, que voltou atrás, o Arthur Lira conseguiu ter 323 votos. E ele soube mexer ali os pauzinhos muito bem. Você vai falar, ele pagou, rolou muito dinheiro? Sim, rolou muito dinheiro. Mas também o Arthur Lira articulou bem os bastidores. No primeiro turno conseguiu fazer uma manobra para que deputados que estivessem viajando, que estivessem fora do país, pudessem votar na PEC, então ele trabalhou nos bastidores para aprovar a PEC do calote. Foi uma vitória pessoal. E o Arthur Lira, ele é um homem muito ambicioso. As pretensões dele, a forma dele agir, me lembra um pouco o Eduardo Cunha. O Cunha também tinha esse jeitão explosivo, que passava por cima de todo mundo, passava o trator. E no caso do Lira, literalmente passou o trator, porque com as emendas do relator, nós tivemos superfaturamento de tratores em algumas localidades, pelo que as reportagens aí demonstraram. E o estilo do Lira é um estilo muito diferente do Rodrigo Maia, que era mais contemplativo, que ficava olhando. O Arthur Lira não, o Arthur Lira vai pra cima e agora ele, Bolsonaro, Ciro Nogueira, Ricardo Barros e outros deputados irão para Dubai no final de semana comemorar essa aprovação da PEC do calote, ou a PEC dos precatórios. E é verdade, eles vão para Dubai agora participar daquela Expo Dubai. A PEC agora vai para o Senado, onde encontrará forte resistência ao que tudo indica. E o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, tem agora a sua grande oportunidade de demonstrar que de fato ele é um candidato viável para 2022. Porque se o Rodrigo Pacheco quer ser o candidato de centro, a terceira via, o candidato da centro-direita, o candidato da direita, ele precisa votar contra a PEC. Porque se ele é um candidato de direita, ele tem que respeitar metas fiscais, ele tem que respeitar contratos, ele precisa respeitar decisões judiciais. E se ele votar contra a PEC, ele mostra que ele não é nada disso. Então vai haver um caminho muito difícil, muito tortuoso para aprovação no Senado. A rede do Contarato do Randolph vai votar contra, o PT vai votar contra, o PDT vai votar contra, o PSDB, vai votar contra também. O Podemos, que é o partido do Sérgio Moro, que votou contra na Câmara dos Deputados, agora no Senado tem uma composição ali maior do que a composição que eles têm na Câmara dos Deputados, vai votar contra também, porque Sérgio Moro, ele é do Judiciário, não pode votar contra uma decisão do Judiciário. Mas temos que ver como vai ser a posição do PSD, porque o PSD na Câmara votou em peso, mas no Senado, o partido é do Pacheco. Como que vai ficar o PSD no Senado? Nós temos que ver, e essa é a grande chance do Rodrigo Pacheco. O Pacheco, ele pode sair como grande vitorioso dessa votação das PECs, a depender do posicionamento dele ou da posição dele no Senado. Mas se o Arthur Lira saiu vitorioso, potencialmente, pessoalmente melhor dizendo, e o Rodrigo Pacheco potencialmente pode ser o grande vitorioso, o maior derrotado foi o PDT nessa votação da PEC. Quando eu falo PDT, eu não estou falando do Ciro Gomes, cirista. Calma! PDT é uma coisa, Ciro Gomes é outra. Ciro Gomes conseguiu demonstrar força revertendo ali a votação de 10, 11 deputados que no primeiro turno tinham votado favoráveis. Então o Ciro conseguiu ali mostrar um certo controle no partido. Mas o partido acabou sendo um dos responsáveis e perante a opinião pública foi o grande responsável pela aprovação da PEC no primeiro turno pelos votos favoráveis. E assim, é impressionante, né? Porque como que o partido gosta de prejudicar a campanha do Ciro Gomes. O PDT é o que mais prejudica a campanha do Ciro. É simplesmente impressionante. Ah, mas o PSB votou favorável, o PSDB também votou favorável, mas o Ciro Gomes não é filiado ao PDT, não é filiado ao PSB e nem filiado ao PSDB. E outra, o PSB não tem candidato à presidência da República. O candidato do PSDB é um candidato ali de 4%. O Ciro Gomes hoje, ele tem 10% dos votos. 10 a 12. Então, da terceira via,
o mais viável para ir ao segundo turno é justamente o Ciro Gomes. Ele tem mais votos que o Moro no momento. E não adianta o Ciro Gomes fazer tudo certo na campanha se o PDT fica metendo bola nas costas dessa forma, fica criando polêmica, votações sem sentido, como a votação do marco do saneamento, que o Cid Gomes votou favorável. É um desgaste de imagem que o PDT provoca ao Ciro Gomes imenso. Assim, a gente sabe, todo mundo sabe, que é difícil o Ciro Gomes ir ao segundo turno. Todo mundo sabe disso. Agora, já que é difícil, o jogo precisa ser jogado de modo perfeito. E não adianta o Ciro Gomes fazer tudo certo se o PDT não está alinhado. É como se o Ciro Gomes tivesse que subir, escalar o Monte Everest, e o PDT é uma bola de ferro no pé dele que puxa ele para baixo. Então o Ciro Gomes não foi o grande derrotado. O grande derrotado foi o PDT, que acaba prejudicando sempre que pode o PDT. O PDT acaba prejudicando sempre que pode o Ciro Gomes. Eu fico impressionado com isso. Como que um partido boicota tanto assim a candidatura de alguém que está bem cotado, está em 10%, é o terceiro colocado. Mas isso aí é outra história. Deixa aqui as suas percepções a respeito da PEC do calote. Então vamos ver como que vai ser a votação agora no Senado. E isso eu estou muito ansioso para acompanhar. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.